Nero e o grande incêndio de Roma. Noite de verão em Roma, 18 de julho de 64 d.C., um incêndio devastador irrompeu na área mais povoada da cidade, onde havia prédios de 3 a 5 andares feitos de madeira. Os ventos espalharam as chamas rapidamente e o fogo se alastrou por outros bairros. Por 3 dias, o incêndio ficou fora de controle e levariam outros 3 para ser vencido. Quase toda Roma foi destruída. Dos 14 distritos, apenas 4 não sofreram danos. O restante, cerca de 70% da cidade, foi devastado pelas chamas. A memória da tragédia. Logo após o incêndio começaram a circular versões da tragédia. As pessoas buscaram o responsável, afinal não pode haver acaso na capital imperial protegida pelos deuses. Nero foi o principal suspeito e os rumores envolvendo seu nome ainda persistem no imaginário coletivo, e Nero teria enviado homens agindo como bêbados para iniciar o fogo. Nero tinha intenções de destruir a cidade para construir uma nova Roma à sua imagem. Nero mandou abertamente homens incendiarem a cidade e assistiu tudo na Torre de Mecenas, no Monte Esquilino cantando e tocando a lira. Nero enviou homens para incendiar a cidade e assistiu tudo em um terraço no Monte Palatino tocando sua lira. O incêndio foi um acidente que ocorreu enquanto Nero estava em outra cidade, em Antium. Nero escondeu a sua culpa acusando os cristãos de terem sido os responsáveis, o que deu início à perseguição ao cristianismo. A imagem de um imperador tocando lira diante de uma cidade incendida tornou-se símbolo da insanidade e crueldade do governante e da degradação do Império Romano. Na Idade Média, difundiu-se a lenda de Nero, o Anticristo, ideia ainda presente em alguns textos de viés religioso. Autores cristãos antigos e medievais reforçaram a má reputação de Nero, lembrado, também, como o primeiro perseguidor dos cristãos. As fontes mais antigas conhecidas. Afinal, o que é historicamente comprovado sobre o grande incêndio de Roma? Os relatos históricos vêm de 3 fontes secundárias: Tácito, AC 56 e 120, em Anais. Suetônio, AC 69, 122, em Vida de Nero. Dion Cássio, AC 155, C.235, em História Romana. É de Suetônio, a versão de que Nero teria ordenado, abertamente, que a cidade fosse incendiada e que assistiu à tragédia da Torre de Mecenas, no Monte Esquilino, enquanto cantava e tocava a lira. Autores cristãos posteriores, como Sulpício Severo, a Choronica, século V, reforçaram a culpa de Nero dizendo que o imperador era louco e teria provocado o incêndio buscando inspiração para compor um poema, tal como Homero ao descrever o incêndio de Troia. Pesava sobre a reputação de Nero o assassinato da mãe, da primeira mulher e do irmão de criação, não sendo, portanto, difícil jogar-lhe mais uma culpa, o do incêndio de Roma. Tácito, considerado a principal fonte, pode ter testemunhado o incêndio ou relatos sobre ele, quando menino com 8 ou 10 anos de idade. Em Anais, ele narra o incêndio e cita autores como Fabius Rusticus e o cônsul Marcus Cluvius Rufus, cujas obras não sobreviveram, e o renomado escritor e filósofo Plínio, o Velho, autor de História Natural, para quem Nero foi o responsável pelo incêndio. Tácito, considerado a principal fonte, pode ter testemunhado o incêndio ou relatos sobre ele, quando menino com 8 ou 10 anos de idade. Em Anais, ele narra o incêndio e cita autores como Fabius Rusticus e o cônsul Marcus Cluvius Rufus, cujas obras não sobreviveram, e o renomado escritor e filósofo Plínio, o Velho, autor de História Natural, para quem Nero foi o responsável pelo incêndio. Segundo Tácito, o incêndio teria sido um acidente que começou em armazéns junto à região do circo, onde ocorriam as corridas de bigas, uma zona atulhada de casas, bodegas, mercados e depósitos. O fogo se alastrou pelas ruas estreitas e tortuosas com prédios de madeira de 4 a 5 andares, onde moravam famílias pobres. Nessa área não havia grandes edifícios de pedra como templos e basílicas, nem áreas abertas de terra para impedir a conflagração. O clima seco, o forte calor da época, era verão, a força do vento e as construções altamente inflamáveis teriam ajudado o alastramento do fogo. Investigando as versões. Tácito afirma que Nero não estava em Roma ao começar o incêndio, mas no balneário litorâneo de Anzio, ou Anzio, Antium, a uns 60 quilômetros de Roma. Informado do caso, ele voltou para a cidade e tomou medidas para deter o fogo e socorrer os desabrigados. Mandou vir de Oste e das cidades vizinhas suprimentos e alimentos e ordenou a redução do preço do trigo. Mandou abrir jardins, edifícios públicos, como as termas, as basílicas e o panteão, para acomodar os refugiados. Depois de 6 dias, com o fogo vencido, começou a limpeza das áreas destruídas. De acordo com Tácito, dos 14 distritos de Roma, 3 foram completamente devastados, entre eles, o Palatino e o Circo Máximo, outros 7, reduzidos a ruínas queimadas. O incêndio destruiu partes do próprio palácio de Nero, o domus transitória que ele tinha acabado de construir e decorar com tesouros da arte grega, e que se perdeu completamente.
Nero mandou recuperar parte da decoração de mármore para seu novo palácio, o Domus Aurea, cujos afrescos eram semelhantes ao palácio destruído. Domus Aurea foi erguido a 1 quilômetro do local onde o incêndio começou. Tais fatos contrariam a teoria da intencionalidade de Nero no incêndio. Nero se lançou à tarefa de reconstrução de Roma, reerguendo a cidade ainda mais bela e segundo critérios urbanísticos mais racionais e funcionais. Proibiu telhados e casas de madeira, prédios colados uns aos outros e limitou a altura a 2 vezes a largura da rua. Encheu a cidade de fontes de água e mandou que fossem vigiadas para evitar desvios a particulares. A ideia de que teria assistido o incêndio do Alto do Palatino, como afirma Dion Cássio, é ainda mais fantasiosa. O Palatino estava em chamas e Nero jamais poderia ficar ali. Cristãos, incendiários ou bode expiatório? Nero mandou investigar quem eram os responsáveis pelo crime. O processo é confuso, e segundo alguns, para desviar as suspeitas sobre sua pessoa, Nero teria acusado os cristãos. Tácito afirma que estes, antes mesmo de serem presos, haviam confessado o crime. Por que confessariam sabendo que era severíssima a punição para incêndio intencional? Naquele tempo, extremistas cristãos apontavam Roma como a nova Sodoma a ser destruída pela ira do Senhor. A ideia do Apocalipse ganhava eco. O mundo corrupto e licencioso dos romanos, na Grande Babilônia, seria queimado pelo fogo como previa o Apocalipse 18:8. Os fanáticos, em sua maioria gente humilde e inculta, poderiam entender essas revelações como um apelo à ação direta. Poderiam tomar ao pé da letra a própria mensagem alegórica de Jesus em vir trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse acesso, Lucas 12:49. São Paulo mostrou-se preocupado pelo extremismo de alguns cristãos e os exortou a não provocarem inutilmente as autoridades. Epístola aos Romanos, 13:1-7. Extremistas cristãos podem ter incendiado Roma ou exultado com a tragédia considerando-a um sinal da justiça divina ou ambas as coisas? É possível que eles tenham confessado uma culpa que não tinham, isto é, que excitados com o incêndio, considerando um sinal do início do fim, tenham se atribuído a sua autoria, conclui Máximo Fini. Nero e o julgamento dos cristãos. O processo de investigação, interrogatório e prisões durou mais de 2 meses, um tempo muito longo para a pragmática e veloz justiça romana. Os primeiros réus confessos apontaram outros. Aqueles que eram escravos foram torturados, como era a prática da época. Ao todo foram condenadas de 200 a 300 pessoas, um número significativo para uma comunidade cristã de cerca de 3.000 membros em Roma. 3 penas foram aplicadas aos incendiários, e na maior parte foi queimada viva depois de ter as vestes embebidas em material inflamável, outros foram crucificados, ou estrangeiros e escravos, e outros lançados para serem devorados por cães selvagens. Não foi, contudo, uma perseguição oficial aos cristãos, mas a condenação de incendiários criminosos. Os demais cristãos de Roma e de fora da capital foram deixados em paz. Até mesmo Paulo que, em 64, encontrava-se em Roma e era bem conhecido das autoridades como líder cristão, sequer foi investigado. Por essa época, a fé cristã não era um delito em si. Isso desmonta a falsa teoria de que Nero teria sido o primeiro perseguidor dos cristãos. Em matéria religiosa, Nero foi muito tolerante, dentro da melhor tradição romana. Já a plebe de Roma, que não tinha clara diferença entre judeus e cristãos, via com maus olhos os judeus, e com eles, os cristãos. Equivocava-se sobre o significado da Eucaristia, acreditando que fosse um ritual antropofágico e difundiam a ideia de que os cristãos cometiam infanticídio, orgias rituais e incesto. Nero nunca se indispôs com os judeus. Sob o seu governo, um judeu convertido, Tibério Júlio Alessandro, chegou ao ápice da carreira imperial como prefeito do Egito, a mais rica e importante das províncias. Em relação aos cristãos, lembra o episódio de Paulo que, envolvido em um tumulto em Jerusalém com os judeus, apelou a César e foi levado para Roma. Ele não teria apelado a Nero se este tivesse fama de tirano, arbitrário e feroz. Paulo viveu por 2 anos em Roma, aguardando seu julgamento, em absoluta liberdade inclusive para pregar sua fé. Nero condenou os cristãos por um crime de direito comum e não por sua fé. O processo se circunscreveu à capital. Fora de Roma e nas províncias, os cristãos não foram incomodados. As perseguições aos cristãos teriam início muitos anos depois, com Domiciano, ao 81-90, em consequência do imperador assumir um caráter divino e de impor a seus súditos que o adorassem como Deus, o que os cristãos não podiam aceitar.